Vai de... Eu não sei se a culpa foi do Moro ou da Lava Jato, mas em que momento para você acha que a coisa desandou para a gente? Porque eu estava vendo outro dia um vídeo, um debate lá dos primórdios da política brasileira, de 89, depois, mais tarde, na outra eleição, vi o Brizola debatendo com o Fernando Henrique Cardoso. Você via ali contradições brutais. Um cara acreditava no A, o outro acreditava no B. Uma diferença cristalina, mas era uma coisa muito mais civilizada. Em que momento desandou pra gente? Em que momento virou esse ódio, esse escarcéu, essa coisa que parece que se você desse uma navalha para cada um ia terminar... Como historiador, a nossa polarização já foi muito pior. Na década de 30, especialmente após a redemocratização em 34 até 37, especialmente o ano de 35, as pessoas... Aqui em São Paulo teve comício da AIB, da Ação Integrista Brasileira, e dissolvido com metralhadoras. Não? Nós tivemos tentativas de golpe, como exemplo a intentona comunista, tentativas de golpe de direita, como a intentona integralista. Nós já tivemos, nos anos anteriores a 64, militantes invadindo espaços públicos e culturais. Tivemos, durante os primeiros anos do governo militar, gente indo ao camarim bater em artistas. Não eram publicações. Nós tivemos, como no caso do Rio Centro, que elementos ligados ao pensamento conservador queriam explodir um local de eventos para causar pânico, que é o caso do Rio Centro, onde havia um show que identificava. Tivemos bancas de jornais que sofreram explosões porque vendiam jornais de esquerda. Tivemos uma secretária da OAB assassinada porque ela abriu um pacote que era uma bomba. Então, nós já fomos mais agressivos do que hoje. Hoje existe uma militância de internet que tem resultado em violência, inclusive violência física. Mas a gente sempre acha que o momento atual é o pior, é o mais polarizado. Não é verdade. As polarizações políticas nos outros países também causam graves problemas. Eu acho que há um momento de uma virada. Esta virada é o uso em massa da internet como meio de comunicação e o uso de trocas de mensagem entre pessoas que se associaram em grupos, obtiveram o viés da confirmação naquele pequeno grupo. Eu digo uma coisa, o outro concorda, então vai a função que a gente chama de eco e o viés de confirmação, e a partir deste momento eu passo a achar que eu tenho razão e não quero mais me comunicar com os outros. Então, oposição, choque. Vamos lembrar que na campanha entre Collor e Lula surge o caso Lurian, que é um golpe baixo para tornar Lula um abortista contra a campanha, e a todo instante isto acontece. Mas, de fato, houve um momento na história do Brasil que pensadores conservadores, como, por exemplo, Lacerda, governador da Guanabara, por exemplo, vocês em casa podem procurar o que era a Guanabara antes de ser Copa, governador da Guanabara, debatendo com os trabalhistas ligados a Getúlio, o nível do discurso era muito superior. Era muito superior. Então, uma oposição ferrenha. Quer dizer, Lacerda botava nos seus jornais tanto coisas verdadeiras quanto Assis Chateaubriand, a quem a televisão e a imprensa brasileira devem muito em vários sentidos, nem todos positivos, publicava o que queria também e atacava publicamente. Tudo isso é verdade. Mas no momento que eu passei a trocar mensagens em grupos fechados e formar guetos, igreja que é uma metáfora, dentro da família, e um grupo que exclui alguma pessoa. Se a sua família, por exemplo, não tem 2 grupos de WhatsApp, você diz, a minha só tem um, é porque você é o excluído. É verdade. Nesse momento, reforçado por certas insatisfações que levaram às manifestações de 2013, aí nós começamos a trabalhar com o fígado e com o ódio. E aí é muito difícil o diálogo político, porque, por exemplo, um deputado hoje, especialmente um deputado jovem, ele não fala mais para a tribuna, ele fala
para o seu TikTok. E ele está fazendo o discurso olhando para o celular, para o TikTok, porque a tribuna é irrelevante, só importam seus eleitores fora. Então não há mais, de fato, um debate no Congresso. Sim. Não, o que existe é um debate com as redes sociais. E os jovens deputados aprenderam a dominar essa técnica melhor do que os mais velhos. Como é que a gente consegue melhorar isso? Nós pagamos um preço muito alto, sabe? Muito alto, por passar de uma alfabetização deficitária para a era digital. Nós não passamos, como a França, onde há problemas políticos, de um país que elegia a leitura como seu hobby principal nacional em pesquisas. Quando eu morei em Paris, na década de 90, o metrô era fechado com pessoas lendo o tempo todo enquanto estavam no metrô. Nós passamos para a era digital, que significa texto rápido. Você já deve ter tido a experiência que eu tive, sendo perfeitamente alfabetizado e que gosta de leitura, de responder tão rápido a um zap que você responde errado. A pessoa pede uma coisa, você responde outra, você não leu o que ela pediu. Porque a velocidade de hoje não pressupõe, não implica, não gosta de análise sintática e não gosta de decomposição da ideia. Como nós nos comunicamos assim, nós ficamos muito mais superficiais na leitura e consumimos, naturalmente, em grande quantidade essa contradição. Essa é a geração menos analfabeta da história do Brasil. Nós estamos com o índice mais baixo de toda a história do Brasil, porque a geração que você elogiou, que assistia na década de 50, Lacerda, atacando Getúlio Vargas na crise de 54, o Brasil, quase a metade desse país era de analfabetos. Então, quando você reduz muito o grupo dos que ouvem, leem e pensam, você garante uma qualidade maior. Quando você amplia, você vai trabalhar com uma outra característica. E hoje, nunca jovens escreveram tanto. Os jovens passam o dia escrevendo frases curtas, mandando VC, exato, a língua semita, porque eles omitem as vogais, escrevem árabe, hebraico, línguas semitas, e muitas imagens, uma escrita hieroglífica com muitas imagens. Só que se comunicam o dia todo. Os jovens não usam o celular para falar. Eles usam apenas para escrever, com polegares, sinal de juventude, indicador, sinal de pouco colágeno. Então você vai se expandir sobre uma comunicação rápida, lacradora, que tem que chamar a atenção por isto, né? Tem que chamar a atenção por uma frase. Mesmo quando você faz manchetes em sites e jornais, você tem que botar uma frase lacradora para atrair a atenção. E isto tem um preço por isso. Antes de entrar nas fotografias que eu quero te mostrar, eu quero fazer uma pergunta.